O que é o Google Workspace e quais as suas vantagens e desvantagens? Esse é o nosso episódio número 28 de 365 do podcast Relevante no Digital. Basicamente, ontem nós falamos sobre o Microsoft 365 e agora vamos falar do seu principal concorrente, que é o Google Workspace. Lembram que eu falei, nós aqui da Coruja Soft não temos ciúme de empresa e não somos fanboys de empresas. Então, se o nosso cliente, faz mais sentido para ele ter o Microsoft 365, nós implantamos. Mas se faz mais sentido para ele ter o Google Workspace, nós também implantamos. E se ele gosta mais de um, eu não vou forçar ele a usar outro. Então é por isso que nós implantamos as duas soluções nos negócios. Então, se você depois desse vídeo aqui quiser comparar, entender um pouco mais sobre o concorrente do Google Workspace, que é o Microsoft 365, só voltar no episódio passado. Vamos entender agora. O Google Workspace, ele nada mais é do que é um conjunto de ferramentas que o Google já oferece gratuitamente, só que dentro do seu domínio, voltado a empresas. E também algumas ferramentas que eles só comercializam para empresas. Vamos lá dar alguns exemplos disso. Planilhas do Google, documentos do Google, a questão dos forms, o e-mail, Gmail ali dentro. Tudo também com o seu domínio personalizado. Então a sua empresa vai ser mais profissional, vai aparecer para os seus fornecedores, para o seu cliente com domínio profissional. contato@seunegócio.com.br, contato@corujasoft.com.br. Então, ele também vai deixar o seu negócio totalmente mais profissional, mais organizado. Você vai conseguir trabalhar em time, seu time vai poder trabalhar remoto e organizar os documentos, as reuniões, os negócios da sua empresa e assim por diante. Vamos lá. Qual que é então, Denner, as vantagens, né? Nós temos que entender que a Google, gente, a Google é a Google. A Google, ela cria tecnologias sempre inovadoras no mundo online. Ela consegue fazer algumas coisas que a Microsoft só consegue fazer offline. Ela consegue fazer isso online, na web. Porque eles são realmente incríveis e inovadores. Vamos dar um exemplo aqui. A usabilidade dos apps da Google no online é muito superior ao da Microsoft. Nesse caso, eles ganham. Por quê? Experimenta usar o Documentos do Google ali, que é a cópia ali do Word. Experimenta usar o Planilhas do Google e o Planilhas do Excel Web. O Planilhas do Google é muito superior. Então, o Form é muito mais simples, rápido e fácil de ser utilizado dentro do Google Workspace relacional da Microsoft, que é um pouco mais complexo, é difícil até você encontrar. O que acontece? O Google é muito bom nessas inovações e no online, então por isso ele ganha muito à frente da Microsoft em relação às ferramentas online nesse sentido, tá? Qual que é a outra vantagem do Google Workspace? Para quem está acostumado com o Google Drive, e agora do mesmo jeito que eu falei lá no Microsoft 365, para quem já gosta do Office, acostumado com produtos Microsoft, aqui é para você que já nasceu na era Google. Poxa, já uso o Google Drive, maravilhoso aqui, já uso o Gmail sempre, é para mim a melhor opção, não tem como, já estou acostumado, uso os documentos, as planilhas dentro do Google Online mais barato, então para o meu negócio, migra para o Google Workspace, porque é tudo isso que você já está familiarizado, tudo isso que você já conhece, você implanta isso dentro do seu negócio. O Google Workspace é muito mais avançado na questão de chamadas, eles investem muito em videochamada e agora tem até ligações que você pode fazer, ligações VoIP dentro do próprio Google Workspace. Porque eles quiseram focar nisso. O Google Meet
é muito melhor e mais rápido que o Microsoft Teams. Essa é a minha opinião nesse sentido. Caramba, meet.google.com, você já abre lá, é muito intuitivo, você já cria uma reunião, já programa uma reunião, já agenda. É muito rápido. O Microsoft Teams ele é um pouquinho mais lento nesse sentido, tá? Mas lembre-se, depende se você está acostumado com o Microsoft Teams, usa o Teams. Se você está acostumado com o Meet, usa o Meet, tá? Então, eles também são avançados e focam muito nessa questão de trabalho remoto, de conexão, de reunião online e assim por diante. O valor mensal também. Em vez de você ter software pirata ou algum software gratuito que realmente não tem muita demanda nesse sentido, contrata porque é muito acessível, muito barato. Nós vamos falar sobre os preços deles hoje aqui. Nós vamos falar sobre o preço do Google Workspace aqui também daqui a pouquinho no final, mas é acessível como também é acessível o Microsoft 365. A outra vantagem, sem uso de software pirata. Então você não tem problema de usar o software pirata nesse sentido no seu computador, porque é tudo online. É tudo online, você vai trabalhar com o Google Workspace, você não vai precisar instalar o Office na sua máquina. Isso se você gostar ali da usabilidade do documentos, do planilha e das apresentações do Google Online, porque é tudo online. Lembra que eu falei lá no começo? A usabilidade dos aplicativos web do Google é superior demais, é muito boa. Então essas são as vantagens que você tem dentro do Google Workspace. Quais são as vantagens? As desvantagens, eu já acredito que tem um pouco mais do que o Microsoft 365 nesse sentido. Por quê? Até porque a pioneira, a Microsoft, também não quer dizer que ela é pioneira, mas quer dizer que ela sempre vem inovando na questão do Office, de tecnologia, de computação em nuvem também. As duas empresas brigam muito nesse sentido. Então o que acontece? Uma das desvantagens é não ter a opção dos aplicativos offline. Então, se faz sentido para você, é sim mais produtivo você ter o Office instalado na sua máquina, isso é óbvio. É mais produtivo você ter isso instalado no seu computador. Mas, o que acontece? Se isso não for relevante para você, beleza, nenhuma desvantagem. Mas é relevante para muitas empresas. Por isso que a gente fala aqui. Se isso é relevante para um cliente nosso, nós vamos instalar o Microsoft 365. Se não é relevante para ele e ele gosta muito de alguma função que no Google Workspace tem que no Microsoft 365 não tem, nós vamos instalar o Google para ele. E simples assim. Qual que é a outra desvantagem? A outra desvantagem é não ter automação de processo, como por exemplo lá no Microsoft 365 tem o Microsoft Automator. Aqui a gente tem algumas automações de formulários legais, como a questão do contrato, você fazer um formulário e realmente já criar um documento dentro do Documents ali do Google para preencher ele automaticamente depois que a pessoa preenche o formulário. Então dá pra gente fazer esse sincronismo, mas é pouca coisa relacionado ao Microsoft Automator, que você consegue trabalhar com vários aplicativos, inclusive aplicativos de terceiros como o Trello e realmente outros aplicativos aqui que tá fugindo da minha mente, tá? Então falta mais automação nesse sentido dentro do Google Workspace. E a última desvantagem é que no plano mais barato deles, que é de R$ 24,30, já vou adiantar que lá na Microsoft é R$ 27,40, é pouca coisa a mais, R$2 a mais, R$2 a R$3 a mais, é só 30 GB de armazenamento. Isso pega pra mim, sinceramente. Isso pega, e principalmente para alguns dos meus clientes, que eles nessa hora preferem contratar o Microsoft 365, que vai dar 1 TB para eles, do que o Google Workspace, que vai dar apenas 30 GB de armazenamento nesse plano starter deles aqui, que meio que equipara ao plano basic lá da Microsoft, tá? Mas também temos aqui no valor de R$ 48,60, 2 TB de armazenamento. Então aqui o segundo plano da Microsoft de 50 e poucos reais, R$54, ele continua sendo 1 TB de armazenamento.
Se a sua opção for pegar um segundo plano, aí já compensa o Google Workspace, porque aí a gente tem 2 teras de armazenamento, se o que você precisa mesmo, e também gravação de vídeo, chamada e assim por diante. Se o que você necessita principalmente é tera, é quantidade de armazenamento na nuvem para o seu negócio, para a sua empresa e assim por diante. Então, esses são as questões das vantagens e desvantagens e o que é o famoso Google Workspace. Então, os valores deles variam de R$ 24,30, R$ 48,60, R$ 81, ok? Que o que aumenta realmente essa questão mais completa de aplicativos, mas dificilmente você, empreendedor, a sua empresa, a pequena, média empresa, vai precisar, ou você que vai implantar, né, realmente uma aplicação dessa em alguma organização, dificilmente ele vai precisar mais do que a opção Business Standard, a não ser que realmente se for uma empresa maior, com muito mais funcionários e assim por diante. No plano Enterprise, que nem preço tem aqui, você vai ter que fazer uma cotação nesse sentido. É isso é o Google hoje, tá? Nós aqui da Corujasoft também implantamos isso nos nossos clientes, então também se você precisa criar, desenvolver, fazer integração de domínio, que é algo mais complexo para fazer, ou o Google, ou o Microsoft 365, conte com a nossa assessoria da Corujasoft, que a nossa especialidade aqui é fazer o seu negócio crescer com estratégias e ferramentas digitais. Muito obrigado. Qual será o episódio de amanhã? Amanhã você não pode perder, como nenhum outro dia. Amanhã nós vamos falar sobre por que você deve emitir 100% de notas fiscais no negócio. Aí peguem 4 motivos. Prometo que não serei moralista, com encheção de saco. Eu não vou ser aquele cara que fala, olha, se você não emite nota fiscal, você não pode falar mal dos políticos. Não é essa frescura, não. Aqui a gente vai falar realmente de vantagens. E mesmo que você não gosta disso, não faz sentido para vocês que eu tô falando, assiste a aula que você vai encontrar vantagens porque você precisa, para ajudar seu negócio a crescer, a emitir 100% de nota fiscal, tá? Vai com o coração aberto e me ouve que você vai gostar. Tenho certeza que você vai gostar. Não precisa aceitar a minha sugestão, que eu vou dar amanhã na aula, mas eu tenho certeza que você vai gostar do que eu vou falar lá e vai aprender bastante um pouco relacionado à questão fiscais e crescimento do seu negócio. Esse foi o nosso episódio número 28 de 365. Comenta aqui abaixo, não importa qual plataforma você está, pra gente realmente, com os temas que você quer ouvir mais sobre estratégias e ferramentas digitais para o seu negócio relacionadas às áreas de gestão, marketing e vendas, ok? Muito obrigado, curte, compartilha e até o nosso próximo episódio do podcast número 29, que é amanhã.